Hashem Kevot Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno. Seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, Shalom para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui em Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, que pela graça do Eterno estamos aqui para mais um estudo dessa maravilhosa carta ou livro que tem como autor Lucas para seu destinatário Teófilo. E desta forma estamos aqui interpretando esta maravilhosa carta no seu contexto original, que é o contexto da época, certo? O contexto judaico, e realmente como eles viviam a Torá naquele tempo, certo? Conforme as instruções do nosso querido Mashiach Yeshua, que com todo amor os ensinou a respeito da Torá. Eu quero desde já agradecer a você pelo seu apoio, que tem realmente demonstrado, seja no chat, seja participando aí, vendo na sua casa, que nos dá a honra de poder estar aí com você virtualmente, né? Compartilhando esse belíssimo estudo, assim como todos os estudos aqui do canal Tchuvá Total. É sempre uma honra para nós, tá bom? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar os estudos aqui de Atos, bem como todos os estudos, mas focando agora no estudo de Atos. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, tá? Se ao longo da aula você não entender alguma expressão, mesmo que a gente sempre procura traduzir uma expressão em hebraico, né, que é muito utilizada, mas se você não entende, então é bom você acompanhar desde o início, tá? Desde a introdução do estudo, para que você compreenda melhor. E também você que está chegando agora, né, assim, caiu de paraquedas aqui né, no estudo de hoje, é bom você acompanhar realmente desde o início para você entender como está sendo o raciocínio do estudo desenvolvido até aqui, tá bom? Então, só para situar os nossos irmãos, nós continuamos no capítulo 4 e Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e João, estão diante do Sanhedrin, agora realmente se defendendo dos questionamentos que estavam fazendo a respeito deles. E sobre a cura que foi realizada sobre aquele homem que estava na entrada do Beit HaMikdash, do templo. Então, eles ainda estão lá, tá certo? O nosso estudo realmente tem durado aqui semanas, né? Afinal, é um dia na semana e uma hora no caso. Então a gente vai pouco a pouco analisando cada detalhe, tá bom? Cada expressão, com o que estava acontecendo realmente ali e que sinais dos que aconteceram estão ligados à Torá, ao povo do Eterno, realmente no sentido de obedecer a sua instrução, a sua Torá, tá bom? Então, esse é o contexto, esse é o momento, tá? Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e João estão diante do Sanhedrin. E eles continuam falando aqui, tá bom? Então, vamos ao texto. Se você já está pronto. Certo? Que é aqui, Atos capítulo 4, verso 20. Diz assim: Kilo, pois não no nuhal lachadol. Não podemos parar medaber, de falar, não podemos parar de falar, et asher, o que rainu veshamnu, o que vimos e ouvimos. Portanto, o Sanhedrin realmente queria calar as vozes, isto é, o que diziam Shimon Kefa e Yohanan. Então, é preciso entender que a atitude do Sanhedrin, da liderança da época,
que era constituída, alguns deles de Coanim, de sacerdote, outros Perushim, também mestres da Torá, os Soferim. Existia realmente um medo, porque lembre-se, vamos aqui lembrar da aula passada, lembre-se que o Sanhedrin percebe que, na verdade, Shimon Kefo e Yohanan, Pedro e João são homens da Galil, certo? Tanto é que eles consideraram Shimon Kefo e Yohanan como pessoas realmente, como é que chama? Realmente sem conhecimento. Olharam para eles e tiveram esse preconceito a respeito deles como pessoas ignorantes em relação à Torá, bem como sua prática, certo? Então, imagine só a preocupação do Sanhedrin da época em ver Shimon Kefo e Yohanan, que era tido por eles como pessoas ignorantes, falando a respeito da Torá, falando a respeito do que aconteceu com aquele homem, porque até então o centro realmente do conhecimento da Torá, todo o estudo que envolve as instruções do Eterno, a sede, vamos dizer assim, era em Jerusalém, tá certo? Basicamente até os dias de hoje, né? Apesar de que existem grandes centros de estudo para além de Jerusalém, mas lá é um local todo especial, pois é um local que o Eterno escolheu. Local esse que o Eterno escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Como ele mesmo fala, está registrado em Devarim, em Deuteronômio. Então, o medo do Sanhedrin é justamente esse, que Yohanan e Shimon Kefa acabassem passando instruções para as pessoas que não fossem conforme aquilo que eles ensinavam para seus discípulos. Além disso, temia-se por parte deles, do Sanhedrin, uma revolta contra o Império Romano, uma vez que era realmente havia um acordo entre a liderança da época e o Império Romano, certo? Então, mas de contrapartida, Shimon Kefo e Yohanan dizem que eles não podem negar o que eles viram e ouviram, certo? Por isso eles dizem isso no verso 20. Verso 21. Vehen Rosifu. E eles acrescentaram, aqui você tem as letras, né, que constituem a palavra Yosef, certo? Aqui está flexionado, mas dá para perceber aqui, ó, como você tem o Samer, aqui no pontinho vermelho. Samer, o Yud e a letra P, né, que traz aqui na sua raiz a palavra Yosef, que acrescente, já está aqui flexionada. E eles acrescentaram Ligiar Ban Vaisharru Mivli Metzo Yadaim Lanosh Otan Miratan Et Ha'an Ki Kulan Natnu Kavod Lelohim Al Dvar Hamase Hahu. E eles acrescentaram para repreendê-los e os enviaram sem achar, isto é, sem encontrar nas mãos deles condenação. Não acharam realmente nenhuma culpa. O Sanhedrin não achou nenhuma culpa nas mãos de Yohanan e Shimon Kefa, porque temiam o povo, pois todos deram glória a Elohim, ou para Elohim, sobre a palavra da realização a ele, isto é, sobre o homem que foi curado. Nós temos aqui a imagem ilustrativa, tá, representando esse momento, para você imaginar em um cenário, né, na sua mente, a respeito disso. Então, não tinha, o Sanhedrin da época não tinha o que dizer. Haviam testemunhas que presenciaram o que aconteceu com o homem coxo que foi curado pelo Eterno através do diálogo entre Shimon Kefo e Yohanan com ele, com aquele homem, com aquele rapaz. Então o Sanhedrin não podia negar isso. Se fosse
somente algo que não tivesse, além de Yohanan e Shimon Kefa, ninguém mais tivesse percebido, então o Sanhedrin faria suas manobras, certo? Mas como haviam muitas testemunhas, então ninguém podia negar, né? Estava de mãos atadas. Verso 22. Que lemala me'arbaim, pois tinha mais de 40 anos, Shana, Hayá, Haish, Asher, Nasa, Imo, Ot, Harpoá, pois tinha mais de 40 anos o homem em que foi realizado o sinal da cura. E aqui nos chama a atenção Lucas descrever a idade aproximada daquele homem, certo? Lucas não dá a idade exata dele, mas uma idade aproximada. Ele diz que tinha mais de 40 anos. Portanto, ele não tinha 40 anos, mas mais que 40 anos. Porém, pelo fato de Lucas colocar justamente esse valor numérico aqui, 40, vale a pena marcar aqui, ele tinha mais de 40 anos. Isso nos chama muito a atenção porque, como ele mesmo diz na carta, Lucas, um sinal foi realizado através da cura sobre aquele homem. Um sinal. Isto é, a cura em si traz uma lição para o povo de Israel. Olha só, né? Então veja bem, o fato daquele homem não conseguir andar por si mesmo, o fato de precisar que outros o carregassem e de estar realmente impossibilitado de se locomover, ele estava parado. Se deixassem ele no local ali, ele ia ficar parado. Mas por que será que esse 40 está presente aqui? Então vamos lá. Veja bem, 40 é justamente o valor numérico de uma das letras do alfabeto hebraico. Para quem está chegando agora, saiba que cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico, tá? E eu acabei de marcar aqui para você uma letra que é a letra Men. Tá aqui, ó. Essa aqui em amarelo que eu marquei, tá? A letra Men, ela tem como valor numérico 40, certo? E com a letra Men se escreve a palavra Maim, que é água, tá bom? Ela representa a palavra Maim, água. Mas o que tem a ver, meu Raimus, 40 com água? Calma. Então Lucas, ele, pelo fato de dar essa informação na sua carta, que ele tinha mais de 40 anos, então esse 40 nos chama a atenção para o seguinte. Sabendo que 40 é o valor numérico da letra Men, que representa água, tudo bem? Então vamos à Torá para entender o que Lucas queria dizer através dessa informação, citando a idade aproximada desse homem. Isso é muito interessante. Aí eu coloquei assim para você, ó. Na Torá, especificamente na Parashá, na porção 53, Razino, que está no Sefer, no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 32, verso 2, que diz assim, palavras do Eterno. Yahrov kamatar likhi tizal katal imrati kisirem alei dasher vekirvivim alei asev. Que meu ensino, olha só o Eterno falando, que meu ensino caia como a chuva. Portanto, aqui o Eterno está ligando ou relacionando o ensino dele, a sua instrução, isto é, a sua Torá, está ligando ela
com água. E você já vai entender por que Lucas fala justamente esse valor numérico 40, que é a idade aproximada do homem, tá? Então, o Eterno, nessa porção aqui, Razino, especificamente nessa referência de Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, já relaciona o ensino dele com a chuva, isto é, com a água. Ele continua, que meu discurso, que se refere novamente ao seu ensino, mas discurso, e aí já lembra justamente o discurso, o pronunciamento que ele fez no Sinai. A Aseret Hadevarim, as 10 palavras, os 10 pronunciamentos que ele fez. Que meu discurso, a sua Torá, se condense como orvalho. Olha só, o orvalho, gente, a água de novo. Interessante a forma poética como o Eterno ele fala, né? É interessante que ele fala a mesma coisa duas vezes, mas de modos diferentes. E a gente está vendo isso aqui, quando você observa com calma, né? O orvalho são gotículas bem pequenas que realmente se depositam, por exemplo, na folha das árvores, principalmente pela madrugada, quando a temperatura ela diminui. E aí, quando é pela manhã bem cedo, que quando você sai, é possível você ver gotículas de água bem pequena na superfície dessas folhas, né? Então, a água que estava no estado de vapor se condensou e parte dela ficou em gotículas realmente nas folhas, que é o que nós chamamos de orvalho. Portanto, água. O Eterno está comparando as suas instruções, a sua Torá, com água. Ele segue, como chuva ligeira sobre as folhas da relva e como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Interessante. Então, observe bem. Existe uma sequência no que o Eterno está falando aqui, no verso 2, porque ele fala em chuva, ele fala em orvalho, chuva ligeira e depois ele fala em aguaceiros. É como realmente algo que começa muito sutil, né? Aquele chuvisco. E aí você diz, ó, vai chover, tá chuviscando, mas ainda não é a chuva em si, mas tá chuviscando. E aí quando realmente vem a chuva forte que chega nos aguaceiros. Portanto, é interessante isso porque quando nós estamos caminhando em chuva, retornando ao Eterno, a nossa vida é assim. Nós estamos de porção em porção, de gota em gota, de orvalho em orvalho, né? E quando é que nós vamos chegar finalmente nos aguaceiros? No Olam Rabá, que é quando o reino do Eterno, que é o reino da Torá, portanto o reino do Mashiach é o reino da Torá, aí sim nós viveremos a Torá na plenitude dela, aguaceiros. Mas, por enquanto, estamos aqui, ó, na chuva, no orvalho, de porção em porção. E depois essa chuva vai ficando um pouco mais ligeira. Olha só, quanto mais o dia em que o reino, o Malchut HaElohim, o reino de Elohim, do Eterno, se aproxima, mais essa chuva vai ficando ligeira, 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 ligeira. É incrível, porque as instruções do Eterno, a compreensão do que ele nos deu na sua Torá, vai ficando mais intensa, as pessoas vão começando a compreender, né? Por exemplo, graças ao Eterno, esse grande canal aqui é de Chuva Total. Eu sou, de certa forma, até suspeito para falar isso, porque eu faço parte do grupo de professores, mas tanto aqui nesse canal, quanto em tantos outros canais que com seriedade levam a palavra do Eterno, a Torá, a muitas pessoas, levando esclarecimentos de verdade e não enrolação, como, né, infelizmente tem por aí, mas a palavra do Eterno de forma pura, como ela é de fato. Então, tem levado a muitas pessoas esse esclarecimento da parte do Eterno, uma vez que durante muito tempo a sua palavra ficou, de certa forma, omitida e havia como que uma superfície cobrindo isso, no sentido de
ocultar aquilo que de fato é a palavra do Eterno, que muitas pessoas de repente tinham como a palavra do Eterno, quando na verdade a sua Torá ainda não estava nem sendo percebida por muitos. E hoje, graças ao Eterno, estamos nós seguindo aqui em Teshuvá, conhecendo a sua verdade a cada dia e praticando de todo o coração. Portanto, esse orvalho hoje já se tornou uma chuva ligeira, entende? Então, conforme você vai aprendendo e vai praticando, aprendendo e praticando, a intensidade dessa chuva, né, comparando com o texto aqui, ela vai aumentando a ponto de, quando for no mundo vindouro, estaremos num grande aguaceiro, isto é, na plenitude da Torá, no Malhut Hashamayim, no reino dos céus, de tão elevado que é. Entende? É incrível isso. Certo? Então, mas irmão Rabson, o que tem a ver esse texto da Torá com o que Lucas fala? A ligação está justamente nisso. No fato de Lucas dar esse número 40, que é a idade aproximada do homem, e, ou seja, aquele homem e que teve, né, por parte do Eterno, essa grande bênção, essa cura, traz um sinal para o povo de Israel da época que a cura para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, mas para o ser humano, isto é, a cura para a paralisia, a cura para aquele que está parado no caminho e que não avança, não consegue avançar na direção do Eterno. O que é a cura dessa pessoa? É justamente a Torá, que o Eterno chama de meu ensino, meu discurso. Tanto é que ele compara com a água, né? Ele compara o seu ensino como a água, a chuva, o orvalho, aguaceiros. Então, o número 40, que é o valor numérico da letra Men, que simboliza água, é justamente isso o que Lucas está realmente se referindo, que a cura daquele homem, que realmente era coxo e que de difícil locomoção, ele tinha que ser levado por outras pessoas, tem a ver justamente com a Torá, que o povo de Israel, no momento do tempo em que se refere Lucas, nesta carta, justamente passou a conhecer a prática da Torá da forma como Yeshua, nosso Mashiach, passou a praticar e a ensinar as pessoas. Então, olha só, esse é um sinal. A cura para aquele que está parado no sentido de caminho em Teshuvá, a cura é a Torá, a instrução do Eterno. Então, quantos de nós, aí eu pergunto para você, né? Quantos de nós já fomos curados dessa paralisia em termos de caminhar na direção do Eterno? Muitos de nós estávamos parados no meio do caminho. Alguns, inclusive, nem haviam iniciado esse caminho. E porque aceitamos com humildade aprender para praticar com amor esta maravilhosa Torá, que é a instrução do Eterno, então realmente nós saímos do estágio de coxos, parados, no meio do caminho. Quando eu digo coxo, isso não é de forma literal, é simbólico, se representa realmente a pessoa que está parada, ainda não conseguiu caminhar na direção do Eterno, mas a pessoa que realmente faz teshuvá, isto é, que retorna de coração ao Eterno, obedecendo com todo o amor, com todo o carinho, as instruções dele, do Eterno, como o nosso Mashiach Yeshua nos ensina, então passamos a caminhar por nós mesmos. Olha só que interessante. Você já não precisa ser mais carregado por ninguém. Você é capaz de ler o texto, de saber o que o Eterno está dizendo, porque o mover dele, isto é, o seu Ruach Kodesh, o mover do Santo, o Eterno, realmente vai direcionando a sua caminhada.
E ele vai te ensinando, mostrando como você deve caminhar, o passo a passo, né? E esse desenvolvimento, esse crescimento que a gente vai tendo no caminho é uma consequência da humildade com o amor que a gente vai praticando a sua Torá. Olha que incrível, né? Então, nesse momento, estes dois homens, nossos irmãos, Shimon Kefa e Yohanan, tidos pelo Sanhedrin como ignorantes, estavam trazendo para o povo de Israel a boa notícia, né? A Bessorá, que você que está chegando agora conhece como o Evangelho. Isso sim é o Evangelho. A Torá, da forma como o Eterno quer que o ser humano pratique, na sua essência, que nos ensina nosso Mashiach, Yeshua. Então o Sanhedrin, preocupado com uma série de coisas, questionando justamente o porquê que eles estavam dizendo aquelas palavras e que viram, né? Mas todos perceberam, todos eram testemunhas do que aconteceu com aquele homem coxo, tá, gente? Então é isso. A idade aproximada do homem, dada por Lucas, faz referência à Torá. Torá é essa que, inclusive, aquele homem aceitou aprender com Shimon Kefa e Yohanan para assim praticar, e é justamente essa humildade que o levou à cura, sendo assim um sinal para o povo de Israel de que a cura para o povo de Israel da época é a Torá. E sempre foi a Torá. Não só para Israel, mas para todos os povos. E que isso fique firme no coração de todos, tá? Não tenha dúvida, tá? Certo. Verso 23 diz assim: Vayechi kasher shulchu vayavou el Achichen vaisaperu lachen et asher amru alechem rashei hakohanim verhaskenim. E aconteceu que foram enviados, isto é, eles foram dispensados, né? E entraram para seus irmãos. Eles foram até a casa dos seus irmãos, né? Eu traduzi aqui da forma bem aproximada realmente do hebraico, como a gente tem aqui o texto. E contaram, e olha que interessante, né? Eles contaram, eles relataram, e é utilizado aqui a palavra vaisapro. Você tem aqui dentro dessa palavra que está flexionada, a palavra sefer. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Samer, P e Resh. Olha só, aqui dentro, olha, tá vendo? Samer, P e Resh. Ou Fe, né? Sefer, que quer dizer livro. Mas, nesse caso, não tem nada a ver com livro aqui, tá, gente? Contar está no sentido de relatar, como está aqui entre parênteses, tá? E eles contaram, eles relataram para eles, para seus irmãos, o que disseram para eles Yohanan e Shimon Kefa, os cabeças líderes dos sacerdotes e dos anciãos. Aqui uma ilustração para você ter uma ideia, né? Relatando, olha, aconteceu isso, a gente estava indo na direção do Beit HaMikdash, do templo, e justamente para fazer as tefilot, as orações de Minchá, as orações da tarde. E aí, na entrada do templo, havia um homem realmente, desde o seu nascimento, coxo, que não conseguia andar. Enfim, relataram tudo o que aconteceu, inclusive diante dos Kohanim. E realmente eu imagino, né, com alegria estavam ali, porque foram dispensados, foram liberados, não ficaram detidos ali na prisão por muito tempo. E também pelo fato da alegria de ver que um homem foi curado pelo Eterno, tá? Então não é algo, gente, essa cura não é algo que procede deles, de Shimon Kefa e Yohanan. Tanto é que ele mesmo disse isso, Shimon Kefa, certo? Pedro, ele fala isso, que não procedeu dele,
tá? Então não é que ele tem poder nas suas mãos de fazer, não, mas é o Eterno que pela sua misericórdia realmente levou cura, Yeshua, para aquele homem, tá? Verso 24 diz assim: Vehem shamiu vaisu et kolan belev echad el Elohim vayomeru Adonai ata hu asher asita et hashamayim ve'et haaretz ve'et hayan ve'et kol asher ban. E eles ouviram o relato, né, de Shimon Kefa e Yohanan e elevaram suas vozes em um só coração para Elohim e disseram: Tu, Adonai, a gente tem aqui, ó, Adonai Atá. Atá quer dizer tu, certo? Tu, Adonai, aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que há neles. Olha que interessante, né? Realmente o agradecimento deles ao Eterno por aquilo que foi relatado a eles por Shimon Kefa e Yohanan. Incrível, né? E olha o que nós temos aqui. Que incrível. Você deve já estar observando aqui estas letras em vermelho. Nós temos aqui em sequências de dois espaços equidistantes, porém no sentido inverso, a palavra Torá, instrução, ensino, que é isso que significa, certo? A partir desse Tav aqui que eu estou marcando, ó, tá? A segunda letra após ele, mas no sentido oposto, contrário. Afinal, o hebraico é lido da direita para a esquerda. Portanto, você vai conferir da esquerda para a direita, tá? Como está aqui. Olha só a setinha indicando, né? Então, duas letras antes você tem o Vav, duas letras antes você tem o Resh e duas letras antes você vai ter o Re, formando a palavra Torá. Incrível, né? Então, quando eles agradecem ao Eterno, dizendo: Tu, Adonai, aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles, tudo que há neles, eles entenderam, eles perceberam, todo mundo entendeu que se tratava realmente do que a Torá, a palavra do Eterno, fez de bom para aquele homem, e não só para aquele homem coxo, mas para Shimon Kefa e Yohanan, que foram libertos da prisão. Eles entenderam que tudo isso gira em torno da Torá. Portanto, é inadmissível que ainda nos nossos dias alguém diante destes textos realmente ainda não consiga perceber a Torá como o foco do Eterno para que ela seja vivida, obedecida da melhor maneira possível pelo ser humano. Então, na conversa entre eles, as pessoas que estão citadas na carta, todo mundo entende perfeitamente que se trata da Torá, que se trata da ação do Eterno. Torá essa que foi ensinada pelo nosso Mashiach Yeshua, tá certo? Então, criou-se ao longo do tempo um outro contexto para o que narra a carta de Atos. Totalmente diferente daquilo que Lucas escreveu e com o sentido que escreveu, fora totalmente do contexto, né? Então veja só o perigo de realmente ler um texto fora do seu contexto cultural, histórico, do que realmente aconteceu, tá? Isso afastou muitas pessoas da Torá ao longo da história. E graças ao Eterno estamos aqui nessa geração presente, conhecendo a Torá a cada dia. E estamos aqui analisando esses textos e vendo o quão realmente nossos irmãos eram servos do Eterno, que viviam a Torá com todo o seu coração, com todo o seu amor. Incrível, incrível, né? Verso 25 diz assim: Uvifi e
pela boca, né? Uvifi, e pela boca, Avdecha, do teu servo, David, Avinu, nosso pai, Amartá, disseste, Berua HaKodesh, pelo mover do santo. Lama Rakshu, Goim, Ulumim, Yergu, Rik. Olha só, eles continuam a sua filote. É como se eles juntos estão falando isso. Eles estão citando, gente, na verdade, as mesmas palavras do Terlim do Salmo 2, verso 1. E pela boca do teu servo David, nosso pai, disseste, pelo Ruach HaKodesh, pelo mover do santo, isto é, pela ação do próprio Eterno. Porque, olha só o que David disse, por que conspiram as nações e os povos murmuram em vão? Por que conspiram as nações e os povos murmuram em vão? Então, o que ele está falando aqui, que inclusive nos lembra quando David foi ungido pelo Eterno, separado pelo Eterno como rei de Israel, assim que ele foi separado para ser rei em Israel, ele passou realmente a ser muito mais perseguido. E o Eterno era com David nas batalhas, nas lutas que vinham contra ele, né, em todas elas. Então ele diz que conspiram as nações e murmuram, então toda qualquer conspiração por parte das nações contra o Eterno, contra o seu ungido, não adianta, porque foi o Eterno quem separou o Mashiach realmente para trazer à tona a sua Torá, para realmente manter acesa essa chama da Torá. Então não adianta, o Sanhedrin da época queria inibir Shimon Kefa e Ornan de ensinar a Torá conforme aprenderam e praticavam conforme Yeshua os ensinou. E continua o Terlim, tá? O que eu marquei em azul aqui, gente, é exatamente as mesmas palavras do Terlim, Salmo 2, verso 1. Agora vamos ver, eles vão continuar falando, né? Citando esse Terlim. Agora vamos ao verso 2 do Terlim, que é o verso 26 de Atos, né? Itiatzvu malchei eretz. E se colocaram os reis da terra, verosni, e se opõem, nosdu e yachad al Adonai ve'al Meshihu, estabelece união sobre Adonai ou contra Adonai e seu ungido. Então, ele fala isso realmente quando ele sentiu na pele o quão perseguido ele foi. Queriam tirar a vida de David, que agora é Hamelech, o rei David. E sabia ele, David, que era ungido pelo Eterno para ser rei em Israel. Pois David sabia que Israel só tem um rei, o próprio Eterno. O Eterno o separou. Incrível, né? Então, gente, o verso 3, ainda desse maravilhoso Terlim, citado pelos nossos irmãos ali naquele momento, diz assim, só para a gente fechar aqui esse Terlim, tá? A sequência, aqui é o verso 2 e aqui o verso 3, que diz, Nenatka, e tiremos e arranquemos et mosrotemo, arranquemos, tiremos suas amarras, suas faixas, as nações falando, né? Venas liha mimeno avotemo, e joguemos e lancemos fora suas cordas. Olha que
Incrível, né? Davi, ele já entendia, ele percebia que realmente aqueles que eram de outras nações e contra ele eram pessoas realmente que viam o Eterno e o consideravam como que as instruções dele, do Eterno, eram como que amarras, como faixas. Portanto, queriam se rebelar contra o Eterno, arrancando, tirando e jogando fora suas cordas. Como se a Torá de Adonai fosse algo que aprisionasse o ser humano. É muito fácil nós olharmos para esse texto e criticarmos o comportamento das nações da época que desprezavam as instruções do Eterno. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, isso não tem sido diferente. Quantas pessoas, talvez não explicitamente com as suas palavras, mas através de seus comportamentos, se portam exatamente dessa maneira como diz o Terrelim, esse Terrelim, principalmente no final aqui. Consideram a Torá do Eterno como algo que aprisiona, que as amarra e que por isso querem realmente se desfazer desses laços e lançar fora as cordas do Eterno. Falam mal da Torá, acham que podem fazer de tudo e realmente, né? Ora, estão usufruindo do seu livre-arbítrio, podem fazer, né? Realmente não vai sair dentro do plano do Eterno. Então, dentro do plano do Eterno existe a possibilidade das pessoas realmente terem, e isso é natural, gente, terem o seu livre-arbítrio, a sua escolha. O problema é que tem pessoas que dentro da livre escolha escolhem menosprezar a Torá de Adonai, as suas instruções. Acham que, inclusive, fazem campanhas contra a Torá, ensinam contra a prática da Torá, e isso realmente vai custar muito caro. O Eterno realmente vai cobrar contas disso. Lembra que nós estudamos na porção anterior, certo? Onde citamos uma passagem dos escritos nazarenos quando Yeshua fala a respeito do Malhut Hashamayim, do reino dos céus, onde o Eterno cobrava as contas. Foi estudado na porção Pekudei, certo? No Shabat passado. E ali, assim como o Eterno prestou contas daquilo que o povo de Israel contribuiu para a construção do Mishkan, da mesma forma a contrapartida vai acontecer. O Eterno confiou em nossas mãos a sua Torá e um dia vai nos perguntar, talvez não com essas palavras que eu estou dizendo, mas da forma dele, do jeito dele. O que foi que você fez com a Torá, minha Torá, que eu coloquei em suas mãos para você administrar? Agora imagina só uma pessoa que recebeu a Torá em suas mãos, afinal está lá na estante da casa da pessoa, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas somente está lá porque veio junto com os outros, né? Então a pessoa com essa mesma Bíblia, isto é, com a Torá dentro dessa Bíblia, ensinando as outras pessoas a não obedecerem à Torá, dizendo que Shabat não precisa mais ser obedecido, dizendo que Yeshua cumpriu tudo por nós e agora estamos livres dessas amarras, que supostamente na linguagem dessas pessoas seria a Torá, essas amarras. Lancemos fora suas cordas, como diz o salmista David. Isso é depreciativo. É difícil a gente ouvir notícias a respeito disso, mas infelizmente é uma realidade ainda. O número de pessoas que se comportavam dessa maneira, eu estou falando da nossa época, da nossa geração, as pessoas que faziam essas campanhas anti-Torá, portanto anti-Mashiach, né? Isso sim é anti-Mashiach, chamado pelas outras pessoas, algumas pessoas de anticristo, né? Mas o anti-Mashiach é justamente fazer campanhas, ensinos
contra o que Yeshua ensinava. Ora, se Yeshua ensinava a respeito da obediência à Torá e uma pessoa ensina a não obedecer à Torá, então essa pessoa está sendo um anti-Mashiach, um anticristo, como dizem, né, as nações. Entende? Então, olha só, quando na verdade se espera, né, um suposto líder mundial e algo assim, na verdade a própria pessoa que está ensinando contra a Torá é um anti-Mashiach. E talvez a pessoa nem se deu conta disso. Entende? Então, qualquer um que luta contra a Torá, contra o ungido do Eterno, não tem como, não vai perdurar. Por que você acha que o Sanhedrin da época sucumbiu? Porque não há como resistir àquilo que o Eterno está realizando. Entende? Não é as pessoas em si, mas é o plano do Eterno que ele quer fazer. Então, pode até se levantar A, B ou C, qualquer pessoa que seja contra as instruções do Eterno, não irá perdurar. Todas essas construções, todas essas realizações contra a Torá em termos de ensino irão ruir. Seja mais cedo, seja mais tarde. É assim. Enquanto o orgulho humano ainda perdurar no coração de alguns, infelizmente haverá situações como essa. Pessoas lutando contra a prática da Torá. Quando na verdade a Torá é vida, porque é a palavra do Eterno. É vida para nossas vidas. E o Eterno, ele realmente ensina isso. Ele diz, obedeçam para que vocês vivam. Isso está em Devarim, nós vamos estudar essa porção. Obedeçam para que vocês vivam. Mas está nas mãos de cada um escolher servir ao Eterno ou não servir. Bem, até aqui foi o nosso estudo desta quarta-feira e eu espero que você tenha compreendido, tá? Sobre aquilo que nós trouxemos nesse belíssimo estudo. É incrível como os nossos irmãos daquela época faziam citação ao Terlim, né? Sabiam de cabeça. Então, ao citar, por exemplo, um texto dos profetas, ao citar um Terlim, qualquer texto do Tanar, certo? Então, só aquele texto inicial já traz à memória, traz à lembrança os textos seguintes. É como se fosse um link, né? O primeiro texto lá que é citado já traz à lembrança todos os outros textos seguintes, daquele Terlim nesse caso, né? Então, citando esse texto de Terlim, eles estão dizendo: não tem como lutar contra o Eterno, não tem como impedir, certo? E realmente não perdurou essa tentativa de inibir a prática da Torá, o ensino dela, que foi transmitido pelo nosso Mashiach Yeshua, chegou a esta geração e chegará a futuras gerações, Imit Hashem, se o Eterno assim permitir, porque é propósito do Eterno que a sua Torá seja vivida por todos os povos. Eu aqui agradeço a sua participação, agradeço a sua paciência, né? De realmente toda semana estar aqui conosco, é sempre uma honra, tá, meus irmãos? E é com muito amor que nós fazemos todos esses estudos, tá? Todos os morim, todos os professores fazem tudo isso com amor, tá, gente? Realmente nós separamos um espaço do nosso tempo durante a semana. Todos nós temos os nossos afazeres, nossas atividades, nosso trabalho, né? E a gente, com muito amor, faz esse trabalho aqui em favor seu, para que você possa aprender a cada dia, praticar juntamente conosco, tá? Tudo aquilo que nós estamos aprendendo com o Eterno pela sua Torá. E que no estudo da Carta de Atos,
analisar em detalhes como é que eles viviam naquela época, no contexto original do texto, tá? E realmente observando o comportamento deles e que realmente durante muito tempo foi ocultado, foi escondido de nós essa percepção do texto, certo? Realmente muitos mitos foram levantados a respeito não só dos relatos de Atos, mas como de em todos os livros, em todas as cartas dos escritos nazarenos, existem mitos que foram criados desde muito tempo até os nossos dias, mas estes mitos estão caindo passo a passo, conforme a gente vai progredindo nos estudos, tá? Repito, vão chegar realmente momentos que é próprio da carta de Atos. Vamos falar sobre Shaul, tá? Saulo, que também é chamado Polos. As nações chamam de Paulo, né? Conhecido aqui no Brasil e muitas nações como Paulo. Então a gente vai conhecer a respeito dele e repito, muitos mitos a respeito de Shaul vão cair. Se prepare, tá? Imite-se Hashem, a gente vai estudar esses textos em Atos, certo? Buscando as referências direitinho, da Torá, do Tanar, direitinho, tá bom? Eu não vou aqui dar spoiler, né? Mas vamos trazer no momento certo, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo, tá? A você. Faltou aqui colocar o. Agora sim. Todarabá a você e toda a sua família, tá? Pela sua participação, pela sua paciência de estar conosco. E como eu sempre faço, né? Anuncio aqui através desse QR Code que sempre aparece quando a gente coloca aqui em tela cheia, quando está apresentando um estudo, tá? Apontando a câmera do seu telefone conectada à internet, você será direcionado para o Telegram da Teshuvah Total, tá? Lembrando que o Telegram, gente, não é para você fazer perguntas para a gente. Perguntas devem ser realizadas ou aqui nos comentários do vídeo, aqui embaixo, ou então no e-mail dos professores. Aqui, caso você queira fazer uma pergunta só para o professor, nesse caso só para mim, tem o meu e-mail aqui embaixo, tá? raifisica@gmail.com, tá bom? Você envia e quando a gente tiver um tempinho de poder olhar ali, acompanhar e responder, a gente responde, tá bom? Na hora ali, se a gente não souber na hora, consulta um outro professor e assim a gente vai se ajudando aqui, tá bom? Mas eu gosto muito quando as pessoas, seja de forma incentivando, né, o nosso estudo que é realizado, quanto realmente a pessoa não concorda, realmente ela quer escrever, escreva, né? Para que escreva aqui mesmo, né? Para que todas as pessoas possam ver realmente a forma como você pensa. Você talvez não concorda, você é livre, tá bom? Você pode comentar aqui, tranquilo, tá, gente? Então eu gosto quando as pessoas escrevem aqui nos comentários as suas perguntas, porque às vezes a sua dúvida, você que quer perguntar, é a mesma dúvida de uma outra pessoa, né? Então, se eu responder no e-mail particular só para você, só você realmente vai ter acesso a essa resposta, quando outras pessoas poderiam ter também, tá? Mas às vezes tem assuntos que são um pouco delicados e a gente entende, claro, que é melhor que você, às vezes, dependendo do assunto, escreva realmente só para aquele professor, por e-mail, no caso. Aí sim, ok, né? Tá, gente? Mas se não for, se for algo, uma pergunta de cunho geral, do estudo, é bom que você faça aqui no comentário para ficar aí, tá? As pessoas, quando vierem visitar os comentários, vão ver lá e de repente é exatamente a dúvida que ela tinha e já está respondido, tá bom? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado. Vou deixar vocês aqui. Sim, como eu estou anunciando, né? Vamos lá, programação da Teshuvah Total durante a semana. Não perca, todas as terças-feiras às 19 horas, horário de Brasília, nós temos o Momento do Hebraico com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe. Ontem tivemos aí grandes lições ensinadas por ele, tá certo? Somos muito gratos a tudo que o professor Marcos Felipe tem feito
pela Teshuvah Total, todos os momentos que são realizados aqui, somos muito gratos a Ele. Tá, meu querido irmão? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá? Moré Marcos Felipe. Aqui no Momento do Hebraico, você vai poder aperfeiçoar o seu estudo do hebraico, tá? Da gramática. Você vai aprender ali o que é um verbo, o que é um prefixo, o que é um sufixo, o que é uma palavra flexionada, o que é uma palavra na sua raiz, todas as nuances, certo? Os valores numéricos pertencentes a cada uma das letras, que é a gemátria e assim por diante, tá bom? Então, nas quartas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, Atos dos Emissários, né? Maisai Hashlichim e Moré, o professor Raimson Correia, que é este que vos fala, tá? E tenho a honra realmente de apresentar para você, compartilhar esse estudo com você, tá bom? E amanhã, isto é, toda quinta-feira, não percam, às 19 horas, horário de Brasília, um pedacinho da Torá, com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, ele que diretamente ali do Rio de Janeiro, né, vai estar fazendo esse belíssimo estudo, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, trazendo grandes lições para todos nós, tá bom? E não perca, no próximo Shabbat, Imitse Hashem, que será sexta-feira às 18 horas, horário de Brasília, tá, gente? No Kabbalat Shabbat, estaremos estudando ou abrindo, né, vamos dizer assim, o livro Sefer de Vaikra, tá bom? O livro de Levítico. Então, qual é a porção? Porção Vaikra, tá certo? Já vai estudando, já vai lendo, se preparando para você já chegar mais consciente dos assuntos que vão ser tratados nessa belíssima porção, tá bom? E já no sábado, às 10 horas, o Shaharit, que é o estudo da manhã, e no sábado, às 16 horas, o Arvit, que é o estudo da tarde, já a parte de conclusão do assunto da porção que é tratado nesse Shabat. Tá bom, gente? Então, por enquanto, essa é a programação da Teshuvah Total que nós temos, tá bom? Pretendemos sim preencher os outros dias, como o domingo, a segunda-feira, tá bom? Mas tudo meat, pouco a pouco, tá bom? A gente vai progredindo e conforme a disponibilidade dos nossos queridos professores, a gente vai avançando, tá bom? Não perca no dia 13, no próximo domingo, às 19h30, nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, estará trazendo um belíssimo estudo. Eu acabei esquecendo de colocar aqui o banner, né, de divulgação, mas eu lembro. É um belíssimo estudo realmente da Megillat Esther, tá bom? Onde a gente vai ler o livro de Esther, realmente um milagre da parte do Eterno em favor do seu povo. Domingo, não perca, tá certo? E na quarta-feira, no dia 16, será de fato a celebração, tá bom? Faremos a leitura dos textos aqui. Eu creio que vai ser com a participação de todos os morim, todos os professores. E juntos nós faremos essa leitura, lembrando realmente esse grande milagre do Eterno a favor do seu povo. Tá bom? Então esses são os avisos. Vou deixar vocês agora um pouquinho nesse final com essa maravilhosa dupla chamada Raparvarim, né? Os Suburbanos. Já estava com saudade aqui, a minha música preferida, né? Gosto de todas, mas tem aquela que a gente, né, gosta mais. Bisdot Betlehem, nos campos de Betlehem, tá bom? Então, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, sempre, sempre. Shavua Tov, Lihitraot.
ללכת, אם תרימי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. ונותנת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בעשבים, אנה פנה אדרי ללכת. היי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד המדדה,